Olá, best-sellers! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui em mais um episódio do nosso Virada Literária. E a gente vai receber aqui ela, que é especialista em reprodução humana, formada há 22 anos. E médica ginecologista, obstetra. E olha, vou te contar. Fiquei muito empolgada em saber que você aceitou o meu convite de vir aqui nessa casa. Doutora Carolina Cursi, seja muito bem-vinda! Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Eu acho que projetos assim que levam informação, que tentam aproximar as pessoas, eu acho que a gente precisa valorizar, apoiar. Então, quando você falou do convite, eu fiquei super feliz. Então, mais uma vez, muito obrigada. Isso é muito gratificante, Exatamente. saber que os meus convidados vêm e gostam do que encontram aqui. E, gente, a doutora Carolina, ela é especialista em reprodução humana. Já fui no consultório dela, tem uma conhecida minha que tá fazendo o processo de pré-natal com ela. E eu fiquei olhando assim como que ela trabalha as pacientes. Cada paciente dela parece que é a única. E é muito interessante ver, porque às vezes a gente vê muitos médicos que não agem assim, né? Que agem como se... Eu acho que você conseguiu captar o que é... Ó, tô até arrepiada, ó. Eu acho que vocês conseguiram captar realmente como é que eu quero acolher essa mulher, esse casal, esse papai, essa mamãe, né? Porque a gente precisa entender, né, que é assim, né? A gente tem toda uma jornada para maternar. Isso que é a grande verdade, né? O maternar não é fácil, né? Eu tô nessa minha jornada com meu marido desde 22, né? Então, a gente sabe que o maternar não é fácil, o engravidar não é fácil. Aí, quando a gente engravida, tem o pré-natal, que também não é fácil. Aí tem o pré-natal, aí tem o parto, que também não é fácil. Aí, depois do parto, tem o pós-parto, tem o puerpério. Então, a gente... o que eu muito falo para as minhas pacientes, você sabe disso, realmente, a minha intenção ali, acho que a minha palavra mais forte ali no consultório é o acolhimento, né? Então, eu quero que a paciente veja, sinta que ali o consultório parou só para acolher as dores e os sofrimentos, as dificuldades que ela está passando, né? Então, por isso que a gente fala muito, não faça nada com dúvida, esteja sempre perto da gente, não está se sentindo bem, vai mandando mensagem, fique mais próxima. Então, esse que é a questão, né? Porque eu, enquanto médica e especialista em reprodução humana, eu tenho um título de reprodução humana, eu tive maus atendimentos. Olha, e nesse momento, né, de dar à luz, né, de carregar um serzinho dentro da gente, a gente precisa de um apoio, né? Claro, de cuidado. Claro. E eu também posso dizer que eu passei por uns apuros quando eu fui ter a minha filha mais velha. Mas já vi gente que passou por apuros piores. Mas eu senti até vontade de ser mamãe de novo quando eu estive no seu consultório. Gente, mas a vontade já passou, essa viu? mesmo, essa que é a intenção. Todo mundo tem que entrar lá e pensar, nossa, e se eu tivesse mais um bebezinho para a doutora Carol cuidar? Eu adoro, elas têm que sair lá do consultório com essa sensação. Ou os avós, né, geralmente falam, nossa, doutora, vamos encomendar mais um netinho? Eu falo, bora, vou fazer a cabeça. O senhor me ajuda de lá, falando na cabeça dela, eu ajudo, eu falo daqui, por mim. Minha vontade já passou. Já viu? passou, é que vontade de dar e passa, né? Vontade de dar e passa. Mas assim, esse que é o intuito, né? Eu acho que é uma transformação muito grande que acontece com a mulher quando ela entra nessa jornada da maternidade, né? Porque antes disso, a gente tá, né? Vou conquistar o mundo, vou fazer faculdade, vou trabalhar, vou ter meu dinheiro, vou encontrar um cara legal para namorar e depois noivar e casar. Mas aí agora eu preciso aumentar a família, né? Então, e aí a gente começa a enfrentar as dificuldades, né? A gente sabe, o último censo que teve, a gente sabe que aumentaram os números de casais que terão dificuldade para engravidar. Sério, doutora? Então, assim, a gente sabe de cada 6 casais,
2, em até em algumas outras literaturas, até 3 casais vão ter dificuldade para engravidar. Então, a gente sabe que quanto mais o tempo passa, a qualidade de vida da gente a gente vai deixando de lado, a gente vai envelhecendo. E tudo isso culmina com o quê? Com a dificuldade de engravidar, né? E foi muito assim, não é engraçado, mas foi de uma maneira muito natural que eu fui para essa área, né, da reprodução. Porque eu sempre eu sou a gineco raiz, né, a obstetra raiz, a que faz parto, a que corre, trabalha em 10 lugares e faz, não sei o quê. E aí eu comecei a atender muitas pacientes que estavam perdendo o bebê, né? Então, estavam passando pelos abortamentos, né? A gente precisa entender que a primeira gestação, o risco de abortar é muito alto, então por isso que a gente fala, não conta para ninguém, espera, não comemora, espera o morfológico, aí conta para todo mundo, e aí comemora, né? Haja vista, a gente viu nos jornais, né, no mundo das celebridades, um pessoal que abriu o jogo da gestação antes e depois passa pelo processo do aborto. E eu acho que isso é uma perda muito lastimável. Só uma mulher que teve um aborto sabe o que a outra mulher que teve aborto está passando. E aí, depois, aí, tipo, contou, aí tem que passar pelo constrangimento de ir lá em Exato, público né? contar. E aí eu acho que isso é uma energia que... O aborto é uma energia do casal, porque eles estão perdendo um filho. Eles estão perdendo o primeiro sonho de aumentar a família, eles estão passando pelo momento da dor, né? Então, por isso que eu falo, engravidou, toma muito cuidado, não conta, espera fazer o morfológico. E aí eu estava atendendo muitas mulheres que estavam nessa dificuldade aí de conseguir passar pelos meses. E aí uma delas falaram assim, mas a senhora não faz a gente engravidar? Aí eu, olha, não, né, eu acho que reprodução ainda eu não entendia, nananá. E aí eu estava no congresso e fui agradecer uma professora minha que eu tinha passado na prova do título de ginecologia, que foi meu primeiro. Aí eu falei, professora, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Ela falou, você gosta muito de estudar. Então, você vai ter que fazer reprodução. Você tem condições de ajudar outros casais, outros. Então, foi de uma maneira assim muito. Acho que o Papai do Céu caprichou, né, nas pessoas que ele me colocou para fazer a reprodução. E aí eu entrei nesse mundo de reprodução e vi muita dor. Eu acho que o mundo da reprodução é muita dor. Mas eu não acreditava nessa dor. De todo o meu coração, eu não conseguia mensurar, né? Não acreditar, mas talvez mensurar o tanto que é doloroso um casal virar e falar assim, temos dificuldade de engravidar. Ou, vamos ter que engravidar através de tratamentos. Ou, vamos ter que engravidar através de gametas doados, seja um óvulo doado ou seja um sêmen doado. Ou, vamos ter que engravidar através de embriões doados. Ou, vamos ter que engravidar adotando uma criança. Nossa, eu tenho uma conhecida que ela passou 9 anos ouvindo que ela nunca seria mãe. Era o sonho dela ser mãe. Ela passou 9 anos ouvindo que ela nunca seria mãe. Quando ela engravidou, depois de 9 longos anos, foi uma coisa assim que eu acho que só ela para explicar. E 9 anos, né? São 9 anos. Mas a minha ex-cunhada, por exemplo, demorou 12. Né? É muito tempo. E eu acho que a senhora já viu pessoas que passaram mais tempo tentando? Já. Eu tive uma paciente, aliás, eu tive 2 pacientes. Eu não sei quantas tentativas elas devem ter feito nestes 9 anos, mas eu já tive pacientes que depois de 17 tentativas, com 48 anos, engravidaram de óvulos doados. E a gente está com uma paciente de 53 anos, para fazer, nas tentativas aí, levou negativa, a gente está trabalhando os outros fatores, né, todo um contexto, mas
a gente tem, assim, não é bastante, né? Porque não são tantas pacientes que têm essa resiliência de 9 anos, de 12 anos. É muita resiliência que esse casal tem que ter, né? Então, assim, e eu acho que, assim, eu aplaudo de pé todos esses casais, porque eu e meu marido, a gente passou por isso. Por todas essas dificuldades, a gente tá desde 22 nessa jornada, né? E aí, quando eu entrei para esse mundo, eu consigo agora, eu não consigo sentir a sua dor, né? A gente nunca vai conseguir sentir a dor, mas com tudo isso que eu passei de experiência e sensação, todos os negativos que a gente levava, assim, o meu acolhimento mudou mais ainda. Isso é bom. Né? Então, isso assim, foi para mim, acho que a grande virada, eu acho que a grande jornada e que me veio para chegar no fundo do poço, porque eu acolhi muito melhor os meus casais. Muito melhor. Eu gravei um podcast hoje mais cedo e a convidada falou que pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Exato. Eu acho que você precisou ser ferida para curar através da sua cura. Exato. Eu acho que Deus, ele faz as coisas certinhas, né? Deus, assim, a gente não entende, né? Eu passei uma fase muito revoltada com Deus, porque eu falava para ele, no ano que eu mais fiz mulheres engravidar, eu não engravidei. O que o senhor está querendo dizer? Quer dizer que eu sou ótima para estudar, eu sou ótima para atender, eu sou ótima para realizar o sonho dos outros, mas o senhor está me levando no fundo do poço? E o meu? E o meu? Né? E o meu bebezinho, e os nossos bebezinhos, o meu do meu marido, como é que vai fazer? Eu vou chegar na vida e eu sempre sonhei, né? Eu vou crescer, vou ser médica, vou ter uma família, eu vou ter a casa da Doriana, que a gente sabe que não existe a casa da Doriana, né? Tá tudo bem, mas eu vou ter minha família, vou ter meu cachorro, que eu sempre esqueço a raça, que é aquele grandão. Eu acho ele o máximo. Eu consegui... Labrador? Não é labrador, é o Golden. É o Golden. Que eu ia ter um Golden correndo pela casa, misturado com criança, acordando todo mundo, aquela casa bagunçada. E aí, no ano que eu mais fiz mulheres engravidar, o meu de novo não veio. E era não atrás de não, era não atrás de não, era não atrás de não. Aí um dia eu cheguei no pé do sacrário, eu sou católica, e me deu uma revolta muito grande. Muito grande. Eu falei, parei. Eu estou arrasada com o senhor. Eu estou com o coração acabado, dilacerado. Eu vou dar um tempo da nossa relação. Foi assim. E fiquei longe da igreja, e fiquei longe porque eu era da equipe de liturgia. Eu me revoltei, mas eu me permiti sentir essa minha revolta. Porque... E tá tudo bem. Tá tudo bem, foi o que todo mundo da igreja falou. Tá tudo bem, Carol, tá tudo bem. Aí você passou por esse momento de dificuldade. Isso foi em junho, mais ou menos, né? Mais ou menos em junho. Quando foi chegando Natal, é o tempo do advento. É o tempo de renovar o coração. Aí eu ficava assim, meu Deus. E aí, eu não vou virar o ano sem renovar o coração? Vou virar o ano com todas as mágoas que me machucaram esse ano? Eu preciso renovar meu coração, meu Deus. Eu preciso. E aí, do nada, meu marido sempre me respeitou, né? Muito, porque ele vai na missa sempre comigo. Quando eu falei, cansei de ir na missa. Parou. Ele falou, tá bom. Ele não insistia nem nada, porque ele sabe quem que fala a última palavra lá em casa. É sempre ele, sim, meu bem, sim, senhora. Não vamos na missa, não vamos na missa. E aí eu comecei a ir, eu voltei a ir na missa do Advento, né? Que são as missas de preparação para o Natal. E as festas lá em casa esse ano tiveram um sabor muito especial, né? Porque a gente conseguiu reunir a família depois de 7 anos, que a gente não conseguia juntar todo mundo, então veio gente de fora, todo mundo meio que passava as festas ou trabalhando ou e tudo mais. E aí eu consegui encontrar com o padre que fez o meu casamento, fez o batismo, fez uma comunhão pra gente quando a gente foi casar. E aí eu sentei e rasguei o verbo para ele. Falei, eu não tô bem, eu tô assim, eu tô assado, me ajuda a me reconectar.
Eu sou uma pessoa de fé, mas Deus tá de brincadeira comigo. Aí eu levei um outro chacoalhão e falei, e me reconectei com Deus. Então, agora a jornada tá mais leve, né? A jornada tá mais leve. Eu entendo, eu tive que passar por esse... Cada um tem seu momento, né, Ana? Cada um tem o seu momento que vai buscar. Então, eu cheguei no fundo do poço para eu entender como que é sofrida essa jornada. É muito legal você engravidar lá com seus 30 anos, com 2 anos de casado, vem o primeiro bebê. Mas e as mulheres de 28, 27, que têm baixa reserva? Que tem uma SOP, que é a síndrome de ovários policísticos, que tem uma endometriose, ou que o marido usou já muito anabolizante e tem uma baixa contagem, ou... Então, assim, a gente precisa acolher. Por isso que eu fiquei muito feliz quando você sentiu essa energia. A energia lá do consultório é uma energia de acolher. Eu estou aqui, estou à sua disposição. O que eu vou fazer por você hoje para que eu possa participar do seu sonho da maternidade? Porque maternidade é sonho, e não é piegas, e não é mimimi de falar na internet. Realmente, maternidade é sonho. Você sonha com a gestação. Com quem vai aparecer? Com o pai ou com a mãe? Vai ter a altura do pai ou da mãe? Ninguém disse que é fácil, né? Exato. Ninguém disse que é fácil ser mãe, engravidar, carregar. Patrícia, por exemplo, passa a maior parte do tempo passando mal. Mas a bebê dela é o tesouro dela. As minhas filhas são os meus tesouros. É isso. E é assim que funciona. Ser mãe, minha mãe costuma falar que ser mãe é padecer no paraíso. Acho que todo mundo ouve essa frase, Acho que essa frase descreve muito bem, né? E você estava falando que você tem pacientes de 50 e poucos anos. Sim. E você pode contar pra gente como que funciona esse processo? Claro. Vamos lá. Todas nós podemos engravidar, ok? Ok. Todas. O que a gente precisa ter? Um útero. Certo? Que fase da vida que você vai estar para engravidar? Não importa. A gente vai tratar de você, cuidar de você do útero, até esse útero tá pronto, tá com um forninho bem bonitinho para receber um embrião. Então, todas nós mulheres podemos engravidar, desde que a gente tenha um útero. Por quê? É o útero que vai gestar o bebezinho, tá? Bom, tem o útero, eu posso gestar. Mas está faltando alguns outros componentes. Quais são os outros componentes? A minha parte genética, que vem através do óvulo, e a parte genética do meu marido, que vem atrás do espermatozoide. Então, eu vou precisar de um óvulo e vou precisar de um espermatozoide, certo? Para as pacientes jovens que têm algum problema para ovular, que tem baixa reserva, mas elas são jovens, a gente pode pegar os óvulos delas mesma, através de tratamento, juntar com o espermatozoide do marido, em laboratório, claro. Que é a chamada fertilização in vitro? Isso, a fertilização in vitro. Faz o embriãozinho fora do corpo da mulher e coloca no útero dela. Então, ela usou o óvulo dela, o espermatozoide do marido dela e vai gestar no útero dela. Para as pacientes mais velhas, mas que ainda têm uma boa reserva, você também pode pegar um óvulo dela, um espermatozoide do marido, esperar crescer fora, desenvolver fora e colocar nela, certo? Certo. Para as mulheres muito mais velhas, né? Por exemplo, a partir dos 45, né? Você tem que começar a pesar a mão se compensa ficar insistindo em achar um óvulo saudável dentro dela ou se partir para óvulos doados. Tá? Então, interessante. Por exemplo, no meu caso, eu com 44 anos, eu tinha um AMH de 2,9. Ou seja, a minha reserva ovariana é um hormônio que a gente mede, é fora da curva. Obrigado, Papai do Céu. Então, a minha reserva ovariana é alta comparado perante as outras mulheres. Só que eu vou lá, pego o meu óvulo, pego o espermatozoide do meu marido, espero o embriãozinho se formar. Quando eu analiso esse embrião, ele não é saudável. E isso vai demandando tempo, dinheiro
e expectativa, porque não é um tratamento barato. Certo. Ponto. Então, qual que é a opção que começa a ter para nós, mulheres mais velhas, que estão nessa jornada? E quando eu falo mais velha, agora acima de 45, as de 47, 48, 50, essa como essa minha paciente, independente da idade. Você aceitar óvulos doados, Certo. tá? Não há limite de tentativa, tá? Então, se você estiver bem conectada com seu marido, como a gente está fazendo e tudo mais, ainda você tem a esperança de achar o seu óvulo saudável, tá tudo bem. Nenhuma clínica pode virar para você e falar, chega de tentar. E como que faz, por exemplo, para ser doadora de óvulo? Então, vamos lá. A mulher que já entrou numa menopausa, como essa minha paciente, não consegue mais induzir e tentar pegar um óvulo dela, tá certo? Então, as mulheres que doam sonho, né, ajudam a formar outras famílias, elas vão doar a genética delas, o óvulo, tá? Então, são mulheres, pela regra do CRM, abaixo de 37 anos. Eu já não posso. Mulheres saudáveis, ou seja, não tem nenhuma doença, elas foram avaliadas, elas têm cariótipo normal e elas têm uma boa reserva, tá? Então, assim, tem tudo certinho e elas têm que entender que isso não vai afetar a parte delas de saúde e tudo mais. Então, a gente tem que conversar, explicar o que é doação e tudo mais. Aqui no Brasil não pode envolver dinheiro. Tá? É um ato altruísta. Você está fazendo para ajudar um casal a ter um bebezinho e tudo mais. Então, elas vão recebendo o tratamento, colhem os óvulos. Cada laboratório faz um jeito, parte burocrática, né? Então, de repente, você doa só 50% daquilo que você conseguir e 50% ela guarda para ela. Então, cada laboratório faz de um jeito, mas a paciente nunca vai ver dinheiro. Ó, tá aqui seu cheque pelos óvulos doados. Não. Aqui no Brasil é proibido comercialização. Tanto também quando é barriga solidária também é proibido, né? Não, é proibido também em questão de... Não pode, se você tiver o caráter financeiro, já tá errado, tá? Bom, aí essa paciente jovem, saudável, doa. O que a gente faz? Pega o espermatozoide do marido, da paciente, porque daí é difícil ter algum fator que a gente não vai usar o do marido, né? A não ser que tenha uma alteração genética importante, uma doença importante, mas os homens até mais velhos, a gente acaba usando porque a gente sabe que para o homem diminui muito acima dos 50, então acima dos 50 e poucos, aí sim tem uma grande diferença, mas já tem relatos de laboratórios que tiveram embriões gerados em laboratórios de homens de 70, 73, e tá tudo bem, saudável. Olha, não sabia. Eu lembro que passou uma reportagem no Fantástico há muitos anos atrás, acho que era criança, que era o bebê de proveta, né? Que eles falavam. É o que todo mundo fala, FIV é bebezinho de proveta. É a fertilização in vitro? É a mesma coisa? Isso, é a mesma coisa. Por que proveta? Porque o bebezinho ele não vai se formar, se desenvolver dentro da mãe. Interessante. Ele vai se formar num laboratório. Então, quando essa paciente de 50, 52, chega lá no meu consultório, toc, 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 doutora, olha, quero engravidar. A gente vai fazer um pareamento. Eu vou achar uma doadora com as características dela, as mais físicas. Cor do cabelo, a cor da pele, o queixo. A gente tenta parear tudo. Pareia tipo sanguíneo. Então, vai ser mesmo tipo sanguínea. Então, se ela é A positivo, a doadora, eu vou tentar achar uma A positiva. Para a criança ser o mais parecido com ela possível. Exatamente, é isso. Nossa, que lindo, né? É muito legal. E hoje, com a inteligência artificial, você pega a foto da mulher que vai ser a doadora, com a foto da mulher que vai ser a receptora e tenta fazer os matches. É muito legal. Nossa, muito interessante. É muito legal. É realizar sonho, gente. Sim. Uma coisa que eu ouvi a vida toda, doutora, é que passou dos 35 anos, a mulher não pode mais engravidar, que é perigoso.
Vamos lá. Não é que ela não pode, porque senão, né, o que eu faço? Que eu que estou tentando engravidar e já passei uns bons 10 anos desses 35, né? Mas não é que ela não pode. O saudável, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que o saudável é engravidar dos 25 aos 35. Porque a gente ocorre o envelhecimento ovariano. Isso é fato, não é boato. Entendeu? Eu sei que hoje nós mulheres malhamos, tomamos suplementação, fazemos exercícios, tentamos lidar com o cortisol, faz muita meditação, está em busca da qualidade de vida, se alimenta melhor, mas internamente os ovários eles ainda não entenderam que eles têm que parar. Então, se tem hoje muitos estudos, principalmente tem um estudo na Faculdade de Nova York, que eles estão tentando descobrir o que faz começar o gasto dos nossos óvulos, né? Se conseguir desligar esse genzinho que tá lá ligadinho, economizaria os nossos óvulos. A mulher conseguiria engravidar. Como homem, lá bem mais velhinho, né? Poxa. Mas isso ainda não existe, então a gente sabe que o importante e o saudável é dos 25 aos 35. Entendi. Depois a gente já começa a falar em gestante idosa. Aí a gente mudou esse termo para 37, por conta que até 37 pode doar. Ainda se tem uma boa reserva ovariana. Então, não é que não pode, Ana. A gente pode tudo na vida, não pode? Pode. Acho que a gente pode tudo na vida. Mas tudo a gente precisa fazer um preparo. Então, se eu vou engravidar, hoje eu tô com 30, e eu só quero engravidar com 40, porque eu vou fazer minha carreira, eu quero me transformar numa grande CEO da minha empresa. Guarda os óvulos. Guarda os óvulos. Simples isso. assim. Chega pro marido e fala, olha, a gente não quer engravidar agora, a gente quer conhecer o mundo. Tá bom, guarda embrião. É casado, já deixa embrião. E aí você engravida dos óvulos que eram mais saudáveis. Sim, faz muito sentido. Olha, eu vou fazer uma última pergunta, que a gente já tá chegando na reta final, mas... Se o papo passou rápido assim, é porque ele foi bom, né? Foi bom, tô muito curiosa, muitas perguntas. Mas uma coisa também que eu ouvi é que a gente nasce com uma quantidade específica de óvulos e a cada ovulação a gente diminui essa quantidade de óvulos até que a gente chegue à menopausa. E que geralmente mulheres, por exemplo, que nem a minha filha. Minha filha, ela menstrua a primeira vez aos 8 anos. Então, provavelmente, ela vai deixar de menstruar mais cedo, vai entrar na menopausa mais cedo. Tá, então vamos lá. Então, primeiro quero te agradecer, muito legal. Vou encerrar com essa questão que eu acho que todo mundo tem muita dúvida. Então, vamos lá. Todas nós mulheres já nascemos com a nossa quantidade de óvulos que vamos usar durante a vida. Enquanto nós éramos um feto dentro lá da barriga da mamãe, a gente tinha milhões de óvulos que estavam lá, que a gente estava dividindo. Quando a gente nasce, isso já cai muito. Quando a gente está na menacne, que é quando a gente fica mocinha, que a gente começa toda essa parte, a gente está ainda por volta de uns 300 e 500 mil, e isso só vai tendendo. Na menopausa, a definição de menopausa, por volta ali dos 45 aos 49 anos da mulher brasileira, a gente sabe que as mulheres têm 1000 folículos só. Então, nascemos e já vamos perdendo. A cada ciclo menstrual, a gente recruta, o nosso sistema chama nos ovários entre 800 a 1000 folículos. Porém, de todos esses, apenas um vira dominante e ovula para a gente engravidar. Fomos feitos para gerar. Então, a nossa menstruação recruta um monte, só um ovula. Por quê? Deus é tão perfeito e é uma sinergia, é tão certinho, que o correto mesmo para a gente é gestar um bebezinho por vez. Porque pela nossa capacidade reprodutiva, pelo nosso sistema reprodutivo, é diferente do cachorrinho, do coelhinho. Então, a gravidez de gêmeos, então, é uma alteração genética? Não, não é uma alteração genética, é uma alteração do funcionamento. A gente acaba ovulando 2 vezes, ou ele vai lá e se divide em 2. Entendeu? Então, o saudável, né? Assim, o que a gente pede, que é mais, como eu posso te dizer, mais compatível com a estrutura feminina, é a gestação de feto único. Então, a gente nasce com a nossa quantidade, vai usando durante a vida, e na menopausa teremos 1000 folículos aí.
tá? Isso é uma lenda de quanto mais jovenzinha eu tiver a minha primeira menstruação, que chama menarca, eu vou ter uma menopausa mais precoce. Não. O que eu dou de dica para as mamães é, com quantos anos a sua mãe ficou na menopausa? Você lembra? A minha com acho que mais de 50. Então, mais ou menos uma média, alguns estudos falam, tira 2 anos, é mais ou menos quando você vai ficar. E da sua, mais ou menos 2 anos, é quando a sua filha vai ficar. Ah, é? A minha deu para atrasar agora. Então, a gente já pode estar pensando aí numa perimenopausa. Olha, doutora, foi um prazer receber a senhora Prazer aqui nessa foi todo casa. meu, adorei. Adorei a conversa. Adorei. Muitas perguntas ainda tenho para fazer, mas o nosso tempo está acabando. Eu que agradeço. Quero que a senhora deixe uma consideração final e também as suas redes sociais. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada por fazer o convite de estar aqui e escutar, né, esse retorno, esse feedback tão positivo. Eu realmente espero que você que está aí do outro lado acompanhando esse trabalho incrível da Virada Literária, curtam muito, aprendam muito. Eu estou à disposição de todas vocês, mulheres, e entendam que o sonho da maternidade, ele é real. E eu posso muito te ajudar, porque eu sonho com isso todos os dias da minha vida, eu trabalho com isso e eu estou em busca do meu sonho da maternidade. Minhas redes sociais é @DRA, de abreviação de doutora, .Carolina Cursi. Estou te esperando lá no Insta. Eu tenho um podcast, que é o Pode Isso, doutora, onde eu tiro muitas dúvidas. A gente também está lá no YouTube, no canal Saúde Feminina com a doutora Carol. Então venham, participem, fiquem próximas. Acho que hoje a moeda da vez é a informação. E você ter informação de alto nível a um passo na sua internet, isso é muito importante. Muito obrigada. Isso é ótimo, né, doutora? E para vocês, para quem gosta de informação boa, e o que é bom a gente compartilha, então compartilha esse vídeo com todo mundo, com toda a família. Aquela mulher que tem na sua família que quer muito ter um bebezinho e tá tendo dificuldade, compartilha esse vídeo com ela. Clica aqui no sininho para não perder nenhum conteúdo e se inscreve no canal, porque essa casa aqui é minha, é sua, é nossa. É nossa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.